ligar aqui. Kadro, Mabeko,
Sanjay Drupasu Sanjay Chodam Sochi Chodam Rajanchu Bardo Dani Chasuchi Ragi Jinso Jipe Sonanchi Drola Benji Sanjay Drupasu Sanjay Chodam Sochi Chodam Rajanchu Bardo Dani Chasuchi Ragi Jinso Jipe Sonanchi Drola Benji Sanjay Drupasu Benza Pemasi de Rum Honra Benza Guru 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 Pemasi de Rum Honra
Prema Siddhum. Om Ahum Gansa Guru 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 Prema Siddhum. Boa tarde. Então, antes da gente iniciar o tema da tarde, eu vou dar um espaçozinho para alguma pergunta que vocês tenham. Se não tiver pergunta, matéria nova. Vai ter uma prova surpresa. Peso 2. Peso 2. É a sugestão dela aí. Ou seja, eu fico feliz que todo mundo entendeu tudo. Eu fiquei pensando na questão de ontem, da intuição, daquela... Faixa 4. Isso. E isso vem de onde, assim? É possível despertar isso em alguém? É que tem os aspectos positivos e negativos disso, né? Isso é como vem de uma região que se a pessoa não tiver lucidez, isso mistura uma componente kármica, né? Uma visão de karma, ela mistura com tem a mesma aparência, uma visão kármica e uma visão lúcida. A gente não sabe bem, como se houvesse alguma coisa que nos inspira. A gente pode ser inspirado e fazer absurdo. Então, se a pessoa não tem uma lucidez quanto a essa faixa 4, né, ela pode cometer atropelos. Então, se ela pode cometer atropelos, isso pode vir através de uma região kármica. Mas pode ser que essa intuição, alguma coisa que move a nossa imaginação, move energia, mas não está claro, a gente não está sabendo de onde, né? Aquilo como que inspira o nosso movimento. Pode ser que aquilo seja, por exemplo, aquilo que inspira os Pratyekabuddhas a andarem, né? Que é uma lembrança de vidas passadas.
Eles fizeram contato com o Dharma, ouviram ensinamentos, aquilo pode ser que aquilo seja, por exemplo, aquilo que inspira os Pratyekabuddhas a andarem, né? Que é uma lembrança de vidas passadas. Eles fizeram contato com o Dharma, ouviram ensinamentos, aquilo funciona conduzindo a ação deles. Mas mesmo no caso dos Pratyekabuddhas, isso é algo que pode ser positivo ou negativo, né? O aspecto positivo disso é que a pessoa segue o caminho do Dharma. O aspecto negativo é que ela, ainda que ela siga o caminho do Dharma, ela segue presa no nível onde ela atingiu numa vida anterior. Então, por vezes, até mesmo que aquilo vem como uma intuição, a pessoa se torna fechada a ouvir outros ensinamentos e adiante do que ela já viu. Por quê? Porque aquilo parece um pouco mágico, um pouco extraordinário. E parece que tem coisas muito verdadeiras que estão vindo. Ainda que elas sejam verdadeiras, elas não passam de um ponto, né? O aspecto claro de que aquilo não passa de um ponto é o fato de que a pessoa não atingiu liberação na outra vida. Mas como aquilo vem claro, então é um obstáculo. Por vezes, isso se manifesta, essa dimensão kármica, ela se manifesta como um copo cheio, que a gente menciona isso no budismo, né, tradicionalmente, assim, ou seja, a pessoa não está disposta a ouvir mais nada. Ela não está disposta a mudar nada da sua visão. É copo cheio ou copo emborcado, né? Não tem como adicionar alguma outra coisa. A pessoa está refratária. Por quê? Porque ela tem uma intuição, né? Por vezes isso pode surgir também como uma conexão mediúnica, né? A pessoa ela tem um grau de confiança em algum nível, assim. Aí a gente tem que olhar um por um desses aspectos e ultrapassar essas fontes de refúgio que podem ser problemáticas, né? Também o nosso trabalho é ir purificando esses níveis até que a pessoa vai fazer o seu refúgio naquilo que é chamado sabedoria primordial. Então a sabedoria primordial é interessante porque ela não é um voo cego. Nós vamos limpando os componentes que estão subjacentes e que estão definindo os significados e tendências. Nós vamos limpando isso ao ponto de reconhecer a vacuidade. Então esse processo ele se dá. Hoje eu vou falar um pouco entre hoje e o final do retiro, né? Eu vou entrar nessa parte também, assim, como é que a gente limpa isso, né? Mas essencialmente nós vamos usar um meio hábil, porque o processo de limpeza interno da mente ele é mais difícil, uma vez que a gente não consegue localizar esses conteúdos, né? Como a gente fica em silêncio, não, estou liberado, estou limpo, estou, né? Então é assim. No entanto, essa dimensão que a gente vai se defrontando, ela pode não aparecer. Mas a mente, ela aparece de modo fácil, visível, palpável, cheirável, né, nas aparências externas. Então, quando nós trabalhamos as aparências como algo coemergente da própria mente, é mais fácil a gente ver as aparências como a mente se manifestando. Então esse é um ponto interessante, assim, né? Nós limpamos a mente junto com as aparências. Aí que tem o sentido da mandala, né? Tem a mandala primordial. Ou seja, quando nós olhamos em volta, a gente não vê mais o samsara, a gente vê a mandala primordial. Então a experiência ela não nos engana mais, a gente não está mais. Quando a gente olha em volta, a gente não tem nenhum impulso de movimento dentro dos 6 reinos. Por quê? Porque a gente não vê mais os 6 reinos. Assim, a gente não vê aquilo enquanto alguma coisa compacta, a gente vê aquilo como alguma coisa que as pessoas estão entendendo, mas a gente não se vê mais dentro daquele mundo na forma como a gente se via, né? Então, o mundo externo vai mudando, então isso é um meio hábil. Isso é introduzido através do Prajnaparamita. O Prajnaparamita que vai introduzir essa noção de coemergência, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho nisso também, um pouco mais adiante. Nossa
caminho de limpeza, a gente consegue fazer isso sozinho? Não tem como. Não tem como. Até mesmo porque aquilo que precisa limpar se manifesta na relação com os outros. A melhor coisa, assim, sempre quiser, não é melhor, né? Mas uma das coisas excelentes nisso é o namorado, namorada. Porque ele faz brotar tudo. Aqui os 6 reinos ali, né? De modo geral começa pelo reino dos deuses e termina nos infernos. Eu estava pensando no sentido da necessidade do guru, né? Não. Eu acredito que um professor do Dharma é super importante. Agora, por outro lado, mesmo que ele aponte, a gente vai precisar entender que seria maravilhoso se a gente consegue olhar as circunstâncias como o guru. Isso é uma habilidade, assim, né? Porque as circunstâncias são implacáveis. O guru, às vezes, ele tenta... Ele é muito menos efetivo do que as circunstâncias. Naturalmente, ele introduz um software, que é o software do Dharma, né? Se a gente pegar aquilo, ele é uma grande coisa. Mas, por exemplo, pode ser que ele não esteja presente quando a gente está aprontando, quando surgem as variadas confusões, né? Por isso é que eu menciono assim, a importância de nós tomarmos as aparências como o guru. A gente chega a esse ponto, né? Por quê? Porque aquilo aparecendo diante de nós já estamos vendo o que aquilo está significando, né? Então, aquele guru é implacável, assim, é como se fosse um guru irado, uma manifestação de poder, manifestação pacificadora, incrementadora, as 4 manifestações do guru, assim, claro. Porque se a gente não quiser ouvir, a gente fecha um olho assim e não ouve. Ele é implacável. A gente tenta 108 vezes uma coisa, 108 vezes uma coisa, sem compaixão nenhuma ele. Por quê? Porque o samsara que a gente queira se ligar, ele, pela própria estrutura dele, que nós geramos junto, ele é insatisfatório. Ele produz sofrimento. Ele é impermanente. Não tem como. Nós não vamos conseguir ultrapassar isso. Então é como se a gente dissesse que o guru vai ter esse aspecto implacável. Não é ele, né? É nós com uma lucidez interna sendo capaz de olhar as circunstâncias e avaliar. Eu não consigo isso porque isso não tem como. A gente tenta construir como os deuses, né? Eles são superáveis. Eles tentam construir situações impossíveis. Eles são deuses apenas na roda da vida, porque mesmo para eles as circunstâncias são insatisfatórias, produzem sofrimento e são impermanentes. A diferença é que a impermanência para eles é muito mais lenta. Eles conseguem se manter numa forma aparentemente satisfatória, de condições satisfatórias dentro do samsara, por muito mais tempo do que os seres humanos. Mas quando os próprios mestres olham isso, né? O guru olha isso, o Buda olha isso, ele diz: os seres humanos têm uma vantagem, que o karma ele vem mais rápido, ele amadurece mais rápido. Então, por exemplo, se a gente faz coisas inapropriadas e perde a visão elevada, as dificuldades imediatamente surgem. Tem até essas preces, né? Tudo que eu fizer de errado caia logo sobre a minha cabeça. É uma coisa de gente corajosa, né? Mas isso significa a gente tomar as aparências como guru, né? O guru se manifesta logo. Uma coisa assim. Aí a gente... com compaixão também, junto, que eu não consigo manter vivo praticando isso. Né? Uma coisa assim. Mas aí a gente começa a olhar, né? A gente está impaciente no tráfego, está impaciente em alguns lugares, a gente vai cometer acidente. Né? Se vocês tiverem, lascarem a ponta do dedo, se vocês chutarem alguma coisa, vocês só parem um pouquinho. Né? Se vocês arranharem um carro, né? Qualquer coisa, vocês já vão olhando assim. Né? Se tem alguém brigando com vocês, reclamando, filhos, seja quem for, vocês já param e olham. Isso é o guru falando. Todas as desarmonias, todas as coisas nós já vamos olhando. A gente está
atravessando por cima dos outros, criando algum nível de confusão, sem perceber. Então, assim, então isso é olhar as aparências como caminho, né? Como guru. É super importante. Mas naturalmente a gente precisa ser introduzido os vários níveis de ensinamento de bem-vindo, a gente precisa ser introduzido. Né? Tem uma compaixão que os mestres geraram, assim, uma sabedoria de meios hábeis, é super importante. Né? Mas a nossa parte a gente tem que fazer, a nossa parte é essencialmente isso. Né? A gente fazendo essas transformações e avaliando a partir da nossa experiência. Isso é tão complexo, que eu vou dizendo, a gente tem que fazer avaliando a nossa experiência, senão alguma coisa. Isso é uma linguagem baseada numa identidade. Por quê? Porque, eventualmente, as pessoas começam o caminho centradas numa identidade. Né? É tão espantoso isso, essa identidade não vai chegar ao final. Não chega ao final. Hoje nós estamos olhando assim, como que a gente pode operar a mente, operar as emoções, energia, etc., sem precisar se preocupar com identidades. Então tem um momento em que isso a gente começa a desgrudar. Porque se não desgrudar, também não vai adiante. Mas até não é por isso. Não é assim, eu tenho que me ver livre de alguma coisa. É que a gente se dá conta de que essa linguagem ela é limitada. A gente pode usar. Aquilo é uma linguagem, e essa linguagem é limitada. Ela não dá conta. A nossa operação ela já é muito mais ampla do que o que a linguagem alcança. Então é uma linguagem que foi gerada para condições estreitas. Né? Assim. Então é difícil, porque a própria linguagem ela tem uma limitação extraordinária. Né? Eu acho que a gente deveria realmente manter uma prática consistente, assim, uma prática regular de shamatha, equilibrando a energia e andando nessa direção, porque dentro desse silêncio começa a aparecer a sabedoria primordial. Ela é um guru, ela vai falar para nós o que a gente deveria fazer, ela vai nos ajudar a compreender de forma mais e mais elevada, progressivamente mais elevada, tudo que a gente está vivendo. Né? Se a gente não der esse tempo para isso aparecer, como é que isso vai aparecer? Então a gente está sempre ocupado dentro de uma bolha, dentro de um jogo. Logo a sabedoria que vem para nós é a sabedoria do jogo. Se a gente não aliviar o espaço para brotar uma sabedoria mais elevada, ela vai brotar como? A gente já se levanta focando algo limitado. Quando deita no meio do turbilhão das coisas limitadas. A gente dorme, a nossa mente esvoaça um pouco mais livre. Né? E a gente precisaria conscientemente abrir os olhos, lúcido e sereno, diante do ambiente onde nós estamos. Essa condição é que vai propiciar o surgimento da sabedoria primordial. O guru interno começa a aflorar, que é a sabedoria primordial. Então, está aberto ainda. Por favor. Além do ambiente que nós estamos, não é diante do que nós somos, a nossa natureza, como ser humano. Por exemplo, você falou que condições astrológicas é karma. Agora, a nossa natureza, antes disso, né? Então, por exemplo, a natureza sexual, a nossa necessidade afetiva, né? Então, isso é kármico também, porque a gente, por natureza, nós somos assim. O que vocês acham? O resultado é que vocês não ouviram, né? Laís estava perguntando assim se, vamos dizer, a nossa essas dimensões, como por exemplo a dimensão biológica, no certo sentido, a dimensão sexual, afetiva, ela seria pertencente à nossa natureza última ou
kármica. Ela seria kármica. Ou seja, nós não precisamos nos opor, né? Mas quando a gente sentar em silêncio, aquilo não está na natureza silenciosa da mente. Aí nós vamos perceber perfeitamente como que aquilo surge sob condições. Aí nós podemos aprender observando as condições, como ampliar, como diminuir, mesmo energia vital. Podemos aprender como fazer ela subir e descer. Então ela se move de um modo dependente de causas e condições. Porque será que não é só quando a gente consegue sentir que a gente somos todos um só, que a gente ultrapassa isso? Eu acredito que sim, mas esse todos um só é uma experiência que ela vem depois de nós superarmos as especificidades. Quando a gente estiver ainda operando dentro de bolhas diferentes, com referenciais diferentes, a gente vai se ver diferente. A gente vai precisar purificar ao ponto de que a nossa manifestação ela não tem mais uma especificidade. Ela está dentro desse aspecto último, que não tem características especiais, né? Aí nós somos um, nesse sentido, né? Mas ainda assim, esse somos um é um pouco problemático, né? Porque ele não é um somos um dentro de um ambiente onde pode haver 2, 3, 4, 5, 6. Não é alguma coisa. Esse um é um enquanto totalidade, não é um enquanto algo que seja alguma coisa num universo de outras coisas. Né? Agora, ainda assim, a gente podia pensar, isso tudo é verdade revelada, alguém viu e falou. Mas isso, na verdade, é alguma coisa que todos podem acessar. Né? Então, esse é o ponto do budismo. Como que as verdades budistas elas são validadas. Elas são validadas porque as diferentes pessoas elas vão fazer as práticas, elas vão removendo os obstáculos, elas se dão conta que não estão mais operando segundo particularidades, elas veem as mesmas coisas. Então o Buda ele teve a iluminação, aí ele teve, no período de vida dele, ele teve 500 grandes discípulos que atingiram a realização como ele. Então ele mesmo deu 84 mil ensinamentos. Posteriormente, tantos mestres vieram com a realização igual a dele, que o conjunto dos ensinamentos budistas foi acrescido para 2.400.000 ensinamentos adicionais ao do Buda. Para vocês verem, assim, significa que muitos mestres atingiram o mesmo lugar onde estava o Buda, viram as coisas e ajudaram a desmontar outras características das realidades. Né? Assim, o próprio Guru Rinpoche vai surgir como um Buda, vai surgir vários, assim, Tsongkhapa vai surgir, né? Vai surgir grandes mestres, né? Como o mestre Dogen, como o mestre do mestre Dogen, né? Que fundou o Soto Zen. Aí vocês vão ver. Mesmo dentro do Japão tem vários grandes mestres. Na China, outros tantos grandes mestres. Em cada lugar, no Tibete, muitos diferentes grandes mestres. A gente vai olhando a Indonésia, né, e outros. Como? Chinatã, né? É Chinatã. A gente vai encontrando grandes mestres. Kalu Rinpoche, né, que outro dia eu estava me falando a biografia dele, do anterior, né? Ele ficou 20 anos em retiro. Né? Vocês podem imaginar assim. Ele ficou, acho que a partir dos 26 anos de idade, ele entrou em retiro. Aí saiu aos 46. Desperdiçou a vida inteira dele. Aí quando ele sai assim, né? Ótimo, né? Maravilhoso. Aí ele teve uma vida maravilhosa, assim, construiu muitas coisas, tinha essa energia toda. Ele, quando ele falava de dentro, ele estava vendo aquilo. Ele não ficou 20 anos estudando, ele ficou 20 anos vendo.
Isso é interessante assim. Mas eu acho que não precisa praticar muito, não. Né? Acho que não precisa ainda. Vai nessa ideia. Como? Não dá ideia. Na verdade, a gente pode pensar que não precisa, porque a gente olha e pode desenvolver a visão. Mas a estabilidade da visão, a gente precisa praticar. Eventualmente, por exemplo, o Milarepa foi outro, né? Quando atingiu, quando o mestre deu as instruções para ele, ele entrou em retiro e não saiu mais. Foi pegar um retiro, né? Porque quem entra em retiro às vezes tem isso também, né? A pessoa pensa, bom, está na hora de voltar. Voltar para onde e para quê? É um pouco assim. Aí eu ficando onde eu estou, as pessoas que podem ser beneficiadas, elas chegam aqui. Aí eu ajudo eles. Um pouco assim. Mas é bem menor, né? O número de pessoas é menor. É uma coisa piramidal, assim. A gente nem sabe qual é a inclinação dessa pirâmide, né? Pode ser uma coisa assim, né? Ou seja, reduz muito rápido. Né? Como as coisas, a nossa natureza primordial, conforme o senhor falou, ela independe do objeto exterior, de captar as qualidades, a energia do objeto exterior. No entanto, qual a relação, por exemplo, que os budistas dão muito valor para uma certa excelência, por exemplo, no ikebana, no arrumar alguma coisa, no limpar uma gaveta, e essa qualidade de excelência ser importante, isso pertence ao reino dos deuses? Não, isso é o tipo das 6 qualidades, as 6 perfeições, né? Isso. Então, por exemplo, a pessoa está arrumando o altar, né? Aí aquilo, ela manifesta generosidade no lugar. Manifesta generosidade porque ela está preparando aquilo para os outros todos apreciarem. Por outro lado, ela está mentalmente, ela está fazendo uma prática que é não só para as pessoas que estão ali, mas para todos os seres. Ela está fazendo oferenda, as várias oferendas, né? Oferenda de água de lavar, mas quando ela encontra isso, ela pensa que os seres em todas as direções se beneficiam disso. Então a mente dela se abre nesse sentido. Ela faz oferenda de água de lavar, água de beber, e assim vem vindo até alimento e som, senso. Então ela faz essas oferendas. Mas essa é uma oferenda simbólica que, por outro lado, gera dentro dela uma mente de alguém que está oferecendo. Então aquilo é uma prática. Aí ela pratica também moralidade, porque ela faz aquilo com a melhor água, vão dar uma olhada em volta assim, e pega uma outra água e né? Ela não varre o lixo para algum lugar, dá uma olhada, não tem ninguém olhando. Então ela faz aquilo perfeito. Então a moralidade, ela não prejudica nenhum ser, ela faz aquilo exato. Então tem esse aspecto de exatidão que vem disso, né? Então, generosidade e moralidade. Ela pratica paz também, não só ela gera aquilo como um instrumento de paz, mas ela se move enquanto ela pratica essa paz. Né? Aí, generosidade, moralidade, paz, energia constante. Ela tem energia própria, ela não está buscando a energia daquilo. Não é assim, agora eu estou fazendo isso, estou perdendo a tempo. Isso é uma coisa meio irritante, assim, né? Tanta tigela, tanto altar, tanto não sei bem o que. Né? Uma pessoa não olha para aquilo como se fosse algo que tivesse que devolver alguma energia. Ela brilha energia e manifesta energia através daquilo. Então, generosidade, moralidade, paz, energia constante. Aí ela tem concentração na mente. A mente não se distrai. E isso em si mesmo já manifesta o 6º aspecto, que é a sabedoria. Então é uma prática.
Aí se essa prática é varrer a sala, limpar a sala, ou seja o que for, ela faz desse modo, né? Aí de repente ela se sente fazendo o mesmo na sua própria casa, cuidando das coisas, cuidando das crianças, fazendo as coisas, sempre na forma das 6 perfeições. As 6 perfeições se tornam o caminho para atingir a liberação. Ele está perfeito. Assim. E a gente pode fazer isso. Né? Isso é excelente. Assim. A gente tomar as 6 perfeições. O Tiago Rinpoche, quando ele fazia a cerimônia de casamento, ele dava ensinamento sobre as 6 perfeições. A relação de casal é um campo perfeito para praticar as 6 perfeições. E algumas imperfeições também. Tem um coffee break de tarde aqui? De manhã também. De manhã tinha, e a gente nem ficou sabendo. Você não ficou sabendo. Você que é praticante, então, você nem olhou para fora, mas agora passou algumas coisas ali. Passaram as deusas com as coisas. Pão orgânico e pão orgânico com geleia. Ainda bem que o meu karma se extinguiu já. Ou seja, eu posso comer sem problema. E aí, vamos adiante? Antes do lanche? Que horas é mesmo? É às 16? 15h30? 16 é muito tarde, né? 16. É 16 às 17 é o horário final aqui, faz o lanche às 16. Ah, então a gente faz às 17. Nós vamos ser forçados assim. Mais um pouquinho. Assim. Você se comporta. É 16, mas aí 18 não é janta? É, uns 8h30. Bom, a gente também pode passar isso, né? Não precisamos comer nada, não é verdade? Pense, né? Ninguém tava nem lembrando, né? Agora o Luiz falou. Ah, não. Então, hoje de manhã, estou retomando, né? Na verdade, eu estou andando um pouco rápido, assim, né? Mas eu estou confiando que depois vocês vão estudar isso, né? Quarta-feira já vai começar o estudo. É bem isso, assim. Então, eu estava conversando com a Jane e a Jane me dizendo que vocês têm estudado os vários retiros, né? Fiquei super feliz, né? Que isso está acontecendo, né? Porque isso não é uma coisa para ver uma vez, né? Isso precisa ver com calma, assim. Então, por isso que eu estou dando esse conteúdo hoje, já pensando no que vocês já andaram vendo e como isso vai seguir depois, né? Já está tudo gravado, assim, né? Tá saindo direito o som? Tá? Então, hoje de manhã a gente estava examinando aquela semente desidratada do Sansara, né? Não sei se você se lembra daquilo. Ou seja, é assim, o Sansara morreu na seca. Nossa. A gente viu o Sansara aqui. Aí o Sansara murchou. Aí ficou umas sementinhas. Essa sementinha do Sansara significa o quê? Significa que dentro de nós há como que uma paciência, nós ficamos aguardando um momento onde novamente condições favoráveis surgem ao redor e nós fazemos surgir um movimento baseado na energia da relação com os objetos. Ou seja, nós novamente acionamos uma dependência
aos objetos como a fonte de uma energia de manifestação nossa. Então, isso em contraste com aquela descrição de que nós, em chamata, equilibramos a energia de forma autônoma. Esse autônomo, ele vai purificando ao ponto de que essa energia vem de uma fonte primordial. Nós vamos purificando, é uma fonte primordial. Então, por um lado, nós temos essa posição onde nós irradiamos a energia, e de outro lado, nós temos a posição onde nós ficamos dependentes do surgimento da energia de fora, que é a condição usual do samsara. Então, essa é a descrição do samsara sob o ponto de vista da energia. E aí vem a noção da liberação. Liberação é quando nós vamos operar em meio às várias coisas, mas a fonte de energia não é o samsara. Nós temos uma energia própria para andar no meio disso. Então aí vem a noção de cessação. Então é como se vocês estivessem em silêncio contemplando isso. Aí vem a cessação, porque se vocês entenderem isso, vocês não vão mais acionar essa energia, essa semente do samsara, como se ela tivesse uma semente queimada. Não vai mais brotar. Quando nós estamos dentro do samsara, olhando para as aparências, e nós queremos cortar as aparências das experiências do samsara, é como se estivesse cortando a nós mesmos. Por quê? Porque as experiências do samsara são as fontes da energia que a gente manifesta. Se eu começar a cortar as coisas, é como tirar o brinquedo das crianças. As crianças estão brincando, tu vai lá tirar o brinquedo. Estão vendo TV, tu apaga a TV. Estão vendo um filme, tu tira o DVD. O que eles estão fazendo, tu vai lá e tira eles. Estão brincando com os amiguinhos, manda os amiguinhos embora. Aí aquilo fica um pouco... fica terrível, né? Por quê? Porque qualquer manifestação é como talvez as prisões, o objetivo das prisões. Né? Assim, a pessoa é presa, ela vai para um lugar onde não tem as aparências para ela poder se alimentar. Então ela passa uma inanição das aparências, ela começa a passar mal ali no meio daquilo. Né? Não pode ver os parentes, não pode ver as várias coisas que produzem um sentido para a vida dela. Ela é privada disso. Ali é um tipo de sofrimento que a pessoa vai passar. Agora, quem entra em retiro, por exemplo, por que não entra nesse sofrimento? Né? A pessoa não entra nesse sofrimento porque ela está com uma energia própria. Se brotam obstáculos dentro do retiro, a totalidade dos obstáculos dizem respeito a um movimento de energia a partir de objetos. Agora, sejam lá objetos que a pessoa ficou carente, né? Ou objetos internos, que a pessoa começa a lembrar de objetos externos e de coisas assim. E aquilo começa a movimentar a energia e a pessoa não consegue fazer uma conexão com o objeto palpável. Olho, ouvido, nariz, língua e tato. E a pessoa não consegue ficar naquele lugar, ela começa a passar mal. Porque ela começa a viajar por dentro de experiências onde a energia poderia surgir e não surge, né? Surge só uma representação de energia. A pessoa começa a passar mal. Então a semente do samsara está viva. Se a pessoa não tiver uma compreensão disso, ela passa mal. Então, a pessoa pode se sentir em retiro. Às vezes ela pode se sentir numa prisão quando está num retiro. Quando ela está se preparando para fazer um retiro de 6 anos, aí ela tem a sensação de morte, assim, está se despedindo de todo mundo, adeus. Uma coisa assim. Aí tem outros que estão com o olho brilhando. Não pode ser assim. Então, quando surge a superação dessa vida muito sutil, onde a gente corta o samsara e o samsara fica aguardando para poder aparecer de novo, que essa vida muito sutil
muito sutil. Quando essa semente de samsara a gente entende, isso não é que agora o meu olho está brilhando a partir dessa lembrança, isso é o samsara se reintroduzindo. Quando a gente entende isso e retoma a energia de forma autônoma, naquele instante, isso pode ser assim, muito rápido, né? Naquele instante a gente sente que essa liberação existe. Ou seja, essa condição de uma energia autônoma, ela é muito mais satisfatória do que uma energia na dependência de objetos. É muito mais satisfatória. E a pessoa também entende como a energia na dependência de objetos ela é frustrante. Ela percebe perfeitamente que ela vai começar a manobrar, a ficar super ocupada manobrando coisas para cá e para lá, para aquilo ficar de um jeito satisfatório. É um trabalho impossível e não tem um resultado final, senão o esgotamento e a impermanência. É assim. Ainda que isso eu esteja dizendo aqui no meio do brinquedo, isso seria um ensinamento irado. Porque então, quando surge essa sensação, vocês veem, o ensinamento irado ele não é uma coisa para derrubar a pessoa, é uma coisa para salvar a pessoa. É um aspecto compassivo. Nós olhamos desse modo. Assim, né? Então, quando surge essa sensação, nós nos libertamos, por exemplo, também das identidades de sonho que aparecem. Esse é um ponto super sutil. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós nos libertamos do aspecto da identidade sutil, a noção de uma identidade, ela que seria a contrapartida interna da manifestação do samsara com uma aparência externa, né? Essa identidade de sonho acordado, ela já não aparece. Por quê? Porque a fonte da energia, ela não está vindo das condições kármicas. Então nós não estamos mais alimentando as opções kármicas como estruturas de identidade. Aí o conteúdo dos sonhos vai mudar também. A gente não vai ter mais sensação, eu sonhei que eu estava indo para cá, eu estava indo para lá, que eu fiz isso, aquilo me alegrou, eu fiz aquilo me assustou. Porque esse é o funcionamento usual do samsara. A pessoa pode até ver as diferentes coisas, mas ela se sente equilibrada, mesmo em meio ao sonho. Ela se sente equilibrada, ela não está participando das histórias que podem decorrer. Quando nós não temos a cessação, nós estamos suscetíveis à aparição de identidades nos sonhos, e do mesmo modo, essa identidade de sonho parece completamente real, semelhante à identidade no estado acordado. E do mesmo modo nos 6 bardos. Ou seja, quando nós estivermos morrendo, a gente vai sentir que nós estamos morrendo, tem alguém ali morrendo. Quando nós estivermos após a morte, nós temos a sensação de sonho no bardo alucinado do Dharmata, nós temos a sensação de que tem alguém ali. E quando nós estivermos nos encaminhando para o renascimento, a gente tem a sensação de que tem alguém ali também. Do mesmo modo, quando a gente acorda do nascimento, nós temos a sensação de que tem alguém ali. A gente bate aqui, estou de volta. Oh. Assim. Então tem uma sensação de identidade. Né? Mas como essa sensação de identidade ela cessa, quando ela cessa nos vários níveis. Porque não existe vários níveis. Por isso que ela cessa nos vários níveis. Os vários níveis são aparências de uma mesma região de operação mental. Então se a gente faz cessar em uma, cessa nas outras. Por isso que o Guru Rinpoche também ele vai dar os ensinamentos
sobre como que nós podemos atingir liberação ou cessação dentro de cada um dos bardos. Ou seja, na meditação, no sonho, na vida, no morrer, pós-morte e no renascer. 6 bardos. Ele dá instruções o que fazer. Essas várias circunstâncias para gerar lucidez em meio às circunstâncias. Porque a lucidez, a gente não vai para nenhum desses estados. A gente está sempre no mesmo ambiente sutil, que se manifesta de forma complexa em 6 aparências. Como, por exemplo, nós também durante a vida, a gente pode pensar que agora nós estamos em Jundiaí, mas a gente está em São Paulo, daqui a pouco nós estamos no Japão, uma coisa assim, né? A gente não está em lugar nenhum, a gente não muda. Você está para explicar no título de estudo, né? Não tem problema. Sim. Qual que é a relação do bardo do Dharmata com o Dharmata espaço básico? O bardo alucinado do Dharmata, ele é, vamos dizer, o Buddha Rinpoche chama assim, o bardo alucinado do Dharmata. É a condição onde a mente ela não tem coragem dos sentidos físicos. Então, o aspecto do Dharmata, ele vem pelas aparências que elas surgem de forma livre. Né? A gente, é como um sonho mesmo. Então, alucinado por isso, porque é como um sonho. Ele vai aparecendo, mas enquanto aquelas imagens aparecem, nós equivocadamente, porque nós estamos no bardo, a gente não tem lucidez, a gente não entende esse aspecto, a gente olha para as aparências como coisas reais diante de nós. Como um sonho, né? Sonho, a gente produz aparências, a mente produz aparências e a mente se assusta com as aparências que produziu. Assim, então o bardo alucinado da Dharmata é isso. Por isso que aparecem coisas muito extraordinárias e sem controle, né? Aquilo vai oscilando assim. É como se fosse no espaço básico, onde não há um referencial, senão os referenciais das construções kármicas, nós oscilamos em meio ao produto da própria manifestação ilusória da mente. Então, quando a gente vai a esse ponto, a gente vê que a vacuidade e liberdade surgidas desse modo, pela cessação, permitem a sabedoria primordial, ou seja, uma mente livre contemplando a manifestação das identidades e a manifestação das condições que a gente olha em volta. Assim. E os mundos como emergentes que são. Então, a mente está lúcida, olhando a multiplicidade de aparências internas e externas. Quando ela olha as aparências internas, ela vê as identidades. Quando ela olha os mundos ao redor, ela entende, são os mundos coemergentes. Então, essa capacidade de ver os mundos internos e externos, não ser arrastado, ela vem dessa condição de vacuidade, de equilíbrio da energia e da mente nessa condição de vacuidade. Ela olha em volta. Se houvesse uma semente do samsara, quando ela olha em volta, eclodem ações que podem ter qualquer um dos 6 reinos. Mas como há uma maturidade quanto a isso, né? Então a pessoa olha para aquilo, não brota a semente do samsara. É como se a pessoa já tivesse feito uma prática muito longa. A prática longa, ela é parecida com um composto, como se faz composto assim. Então, por exemplo, a gente pode varrer o pátio, né? Junta muitas folhas. No meio daquilo tem muitas sementes também. Se a
Se a gente pegar aquelas folhas e espalhar nos canteiros, é muito provável que as sementes eclodam. Então, adubar direto com aquilo que a gente está varrendo pode não ser uma boa ideia. Então a gente põe aquilo tudo junto, num lugar, e joga um pouco de água se aquilo estiver seco. Né? Então o que vai acontecer? Aquela matéria orgânica rica junto com as sementes faz as sementes eclodir. Aí a gente vai virando aquilo. A semente eclode, nós viramos aquilo. E as plantas, as sementes que têm que nascer, elas eclodem e são misturadas de volta dentro do composto. Então, passa um tempo, não tem mais semente dentro do composto. Ele é um conjunto de nutrientes onde não tem mais semente de manifestação. Então, um retiro é um pouco isso. Né? A gente está fazendo um retiro, a gente chega lá cheio de sementes. E as sementes vão eclodindo, e o cotidiano vai virando aquilo, vai virando aquele composto. Lá pelas tantas nós só temos a energia, mas as sementes a gente já entendeu, assim, a gente não vai mais seguir. As sementes do samsara, a gente viu aquilo já. Se a gente não tiver uma prática de retiro, talvez a gente precise de muitas vidas para ter experiência das sementes, que depois a gente esquece. Mas de novo a gente esquece de novo. Super complexo isso. Mas aqui, aí nós estamos de repente retos. Né? Quando a gente olhar em volta, a gente entende o que são os mundos coemergentes. A gente vai ter essa noção de mundo coemergente. A gente não vai ter a noção de alguma coisa favorável ou outra desfavorável, como os 12 elos. Quando nós olhamos no 7º e 8º elos, é o que acontece quando a gente estuda os 12 elos de originação dependente na roda da vida. Ali. Aí nós chegamos no 7º elo, a gente olha em volta e diz: eu gosto disso, não gosto daquilo. O que eu gosto eu me fixo, o que eu não gosto eu rejeito. Aí a seguir, eu começo a fazer as ações a partir do que eu gosto e ações evitando o que eu não gosto. Isso é um samsara. Mas aqui, quando os olhos percorrem, a pessoa vê a coemergência. Mas para olhar desse modo, a pessoa tem que estar numa condição de equilíbrio, que é praticada, que é introduzida a partir do equilíbrio da energia dos 5 lumes. Então, a vacuidade e liberdade surgida desse modo permite a experiência da mente livre, ou límpida, né? Contemplando a prisão da manifestação automática das identidades e dos mundos coemergentes. Ela consegue contemplar as aparências, mas ela não está presa. Isso é, enfim, a sabedoria primordial. Então, quando surge essa visão, essa capacidade de olhar desse modo, ela não vem porque a gente está lembrando ensinamentos. Ela vem porque nós estamos com a mente límpida, equilibrada. Aí nós podemos olhar as próprias identidades, as memórias e as identidades que estão ao redor. Nós podemos olhar isso. Nós vamos entender essas identidades, essas inteligências e essas energias e essa limitação de visão e esse apego como as formas de inteligência das bolhas, que não tem nenhum problema. É como a gente olhar alguém jogando xadrez, a mente livre da pessoa operando sobre aquelas condições. Mas eu posso dizer, uma mente livre operando sob condições, que horrível. Mas eu posso dizer, que espantoso a mente livre se manifestando sob condições. Que incrível. Ela está operando, aí mundos variados surgem. E dentro disso tem inteligências específicas operando. Eu só olho aquilo não como um obstáculo, mas como uma manifestação luminosa da natureza primordial. Então a natureza primordial ela pode olhar não só com a sabedoria primordial, mas ela gera todas as sabedorias parciais, dependentes de condições. Olhando nela. É.
Então as sementes estão aí ainda, porque estão surgindo as identidades, as bolhas e as confusões. Não, mas ela não tá surgindo isso. A pessoa está olhando, por exemplo, ela mesmo pode se jogar, começar a jogar xadrez, vamos supor, né? Mas ela tem um sorriso dentro, ela não tem avidia, por exemplo. Uma avidia seria justamente o fato de que ela começa a jogar e esquece a mente ampla e abandona a mente ampla. Ela fica presa naquilo, né? Mas agora não, ela, com a sabedoria primordial, ela vê os aspectos parciais, mas ela vê que isso é inseparável de uma natureza livre, que ela também não perdeu quando começou a operar um aspecto limitado. Isso é a base da possibilidade de Chenezig dar ensinamentos e ajudar as pessoas. Ele chega na bolha onde as pessoas estão, fala com as pessoas dentro da bolha, mas ele está lá com o dedo dele assim, né? Ele não perde aquilo. Não perde. Na verdade, uma vez que ele já tem a cessação, aquilo não aparece nele. Não vai. Agora, que bom, estou jogando, e estou feliz, e estou ganhando. Pensa. Às vezes eles até brincam disso, né? Como no Kaimora. Poxa, ele brinca disso. Aí também. Zonza também. Cria. Zonza também. Daí as emoções perturbadoras nessa fase da cessação, elas não surgem mais. Porque o Dalai Lama, ele fala, né, que ele sente raiva. Mas ele fala para brincar com a gente? Eu prefiro pensar assim. Como ele diz também, eu não entendo bem vacuidade. Eu pratico pouco, ele fala. Eu pratico pouco, fiz pouco retiro dessa vida. Cada vez que ele chega num lugar que as pessoas começam a se orgulhar, porque entende vacuidade, porque estão livres de não sei bem do que, não sei bem o que, ele fala, olha, eu não consigo isso. Ele é bonito de ver, né? Ninguém consegue mais ficar falando sobre aquilo. O Dalai Lama diz isso, né? É como o Thiago Rinpoche também, uma vez eu vi ele mesmo dizendo isso, né? Que chegou uma senhora e foi agradecer para ele, que ela entendeu que ela tinha tido a liberação, que não nasceria mais em ambientes inferiores, em reinos inferiores. E, poxa, olha, eu fico muito feliz, porque eu mesmo não tenho certeza. Esse é um bom ensinamento, né? Porque ele não diz, olha, eu acho que a senhora não está falando bem a verdade, assim, a senhora está enganada, né? Mas ele diz, olha, eu mesmo não tenho certeza. Pode ser que eu tenha me enganado, né? Mas ninguém disse para ela que ela não atingiu. Né? Ele não fez isso, não. Ele diz, eu mesmo não sei. Aí eles começam a falar sobre a mente estável, a mente lúcida. O Rinpoche diz, olha, a minha mente é como um vagalume, ela acende uma luzinha ao papo. É isso. Aí quem é que vai fazer chegar e dizer, não, a minha mente é um farol? Rinpoche é um vagalume. Quem não consegue ficar aí falando? Se alguém com uma arma na minha frente e eu puder atirar antes, melhor. Uma vez eu fui lá no Rio de Janeiro, num batalhão, eles tinham ganho um prêmio pela paz, assim, na Inglaterra. Um batalhão pacificador. Aí eu fui lá falar de paz também. Aí se levantou um oficial lá, 2 por 2, ele diz, eu atiro primeiro. Eles não têm família, nós temos família, eu atiro primeiro. Naquela semana tinha morrido uma pessoa graduada do batalhão, porque não atirou primeiro. Então eles falam aquilo bem claro, assim, eu atiro primeiro. Mas esse é o jogo do Sansara, né? É assim. e é tão rápido.
gente consegue Se consegue se livrar ou não? vai levar um tiro. Jesus Cristo é um exemplo, né? Ele não só morreu, como ainda levou a cruz, ainda perdoou todo mundo em volta, foi julgado. Dizem que a Maria Madalena foi lá, pegou ele corpo, salvou ele. E depois subiu, botou não sei quem no lugar. Essa é a história. É que tem o Evangelho, né? Maria Madalena. Bom, o Evangelho que descobriu. Sempre descobre alguma coisa a mais. Ela escolhe a nossa comida. É melhor, esse era só no encerramento. Mas pelo menos eu não Não, isso não é uma coisa assim que tem a ver com os budistas, né? Isso é uma conversa de cristão com cristão. Não tem nada a ver com isso. Isso eu só ouvi. Pergunta para o Jean-Yves Leloup. Isso não é uma coisa que eu ouvi dele. Então, mas voltando ao budismo. Então surge essa possibilidade da mente livre, contemplando as identidades que seriam ilusórias, mas não mais com oposição. Então isso é super importante, né? Não tem mais oposição. Agora tem essa contemplação de ver aquilo brotando com um modo extraordinário, né? Uma inteligência que a gente olha assim, uma pessoa livre pode virar um jogador de futebol. Um ser livre pode virar um jogador de xadrez, alguma coisa assim. Um ser livre pode virar alguém preso em alguma coisa limitada. E a própria contemplação de avidya é vista assim, né? E nós olhamos a avidya, que espantoso, a pessoa fica ali dentro e ela perde a capacidade de olhar adiante. Nós estamos olhando assim. A gente não está nem julgando, nem protestando, nem lutando contra. Nós só estamos admirados disso. Sabedoria primordial. Isso seria a visão? É. Que ela, o modo de adquirir ela é silêncio ou cognitivamente também? Cognitivamente é uma conversa como essa, assim. Que ela introduz, mas se a gente não tiver a prática, ela não tem como sustentar. Aí é um ponto interessante, porque a gente está vendo essas inteligências, energias, identidades, etc. A gente pode entender também como que o Buda vai dizer: eu manifestei um corpo ilusório para benefício de seres. Quer dizer, eu manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho, imerso em sofrimento de sonho, eu não vim, eu não vou. Então a gente pode entender que a própria visão do Buda, ela é uma experiência que vem dentro de um hábito separativo, né? Então a gente se livra das próprias identidades, se livra dos Budas, né? Aí tem aquela expressão do Zen também, né? Se você encontrar um Buda, mate. Se você encontrar um lama, aí não precisa mais. Isso não volta. Mas matar significa isso, né? Se você encontrar o guru, mate. Você não pega isso fora de contexto. O guru está aqui incitando as mortes, né? Mas não é isso. É nesse sentido, né? Você tem que explicar isso direitinho. É que se a gente encontrar um guru como se ele fosse externo, nós vamos precisar ir até o ponto de poder ultrapassar isso. Ou seja, o guru externo é
precisamos entender que aquilo não é a manifestação dele. Isso é matá-lo. Se vocês olharem no Sutra do Diamante, o Buda também vai dizer, as pessoas olham a minha manifestação como sendo o Buda e fazem prostrações. Essas pessoas são hereges, que não entendem o verdadeiro Buda. Assim, então é nesse sentido, não é a manifestação física de alguém, ela não é essa dimensão lúcida, livre da mente. Mas também não deixa de ser. Então nós olhamos e vemos como é que esse fenômeno se dá. Nós não estamos nem contra, nem a favor das identidades e dos Budas. Esse é o ponto. A gente entende esses aspectos. Nesse sentido, a gente pode ver como esse aspecto extraordinário vai surgir, né? Ou seja, como que alguém limitado, como que um corpo mortal pode manifestar uma energia dinâmica vinda de uma região livre. E como nós estamos olhando as identidades Vajra como inteligências, energias, avidyas, apegos, etc., e vimos até mesmo o Buda, a gente pode entender que os variados seres, que a gente vê como seres, eles também estão manifestando essa capacidade. Só que, de modo geral, estão todos eles acreditando naquilo. Estão todos eles presos à vida, né? Eles ficam presos à identidade e presos às bolhas de realidade. E para os bodhisattvas é super importante entender que esses mundos, essas bolhas, essas inteligências e tudo isso podem ser acessados sem que a gente precise ficar preso. Então elas são como que recursos. A noção de meios hábeis que vai surgir, ou seja, ela vai depender da habilidade daquele Bodhisattva Mahasattva penetrar naquele mundo, estabelecer conexão com aquela forma de operar, sem perder a lucidez. Então, os recursos que ele vai poder manifestar dependem da capacidade que ele tem de acessar os diversos mundos limitados. Nesse sentido, a nossa conexão antiga com os mais variados mundos, ela nos auxilia a linguagem e os meios hábeis para ajudar isso. Assim também, em retiros longos, nós vamos vaguear com a mente por muitos diferentes mundos dele, onde a gente andava. Só que a gente vai andar com lucidez por dentro disso. Enquanto a gente anda, nós vamos gerando os meios hábeis de poder se manifestar ali dentro sem ficar preso. Esses recursos, eles são essenciais. Caso contrário, a gente chega naquele mundo e não consegue dar ensinamento. Dependendo dos bodhisattvas, eles não conseguem dar ensinamentos. Eles chegam no lugar e não conseguem. Aqui no Brasil a gente já teve esses exemplos, né? Sua Santidade Dalai Lama mandou, numa época, 2 geshes larampa, ou seja, geshes graduados, assim, para morar no Brasil e iniciar a formação monástica aqui no Brasil. Eles não resistiram. Por quê? Porque eles não conseguiram desenvolver uma conexão kármica com as pessoas onde elas estavam. As pessoas ouviram os ensinamentos e não conectaram. Isso não quer dizer que o budismo não seja útil. O budismo é útil. Mas a forma, eles nunca tinham andado, nem em sonho, pelos ambientes kármicos como nós vivemos. Assim, eles não conseguiam gerar os meios hábeis. Eu lembro um dos geshes, Lobsang Tempa, ele ensinou, acho que durante 6 meses, ensinou só sobre os infernos. Ele estava no Rio de Janeiro, acho que ele olhou assim, ele começou a dar ensinamento sobre os infernos. E aquilo não parava, ninguém mais aguentava.
o número de alunos foi... No fim, ele estava morando num pequeno apartamento em Copacabana. Ele foi embora. Ele voltou para a Índia e morreu. No retiro e morreu. Vai voltar no Rio de Janeiro. Vai nascer lá. Difícil. Então isso é a conexão kármica com os ambientes. Então vocês guardem cuidadosamente a conexão kármica que vocês têm. Vocês rezem ali dentro, né? Vocês não rejeitem. Vocês olhem com cuidado, vocês têm que iluminar aquilo. Porque pode ser que outros mestres de outros lugares não tenham a estrutura kármica para penetrar naquela região. E, portanto, não tem como ajudar aquelas pessoas que estão ali. Eu acho justo a gente pensar que atrás de cada um de nós tem uma fila de pessoas que só nós vamos poder ajudar. Então é melhor ir praticando. Praticando significa não só a gente chegar nesse ponto, mas poder voltar a olhar os mundos kármicos onde a gente andou com um olhar aberto, de tal modo que a gente ajuda, encontra uma linguagem de fazer as pessoas entenderem o espaço livre da mente delas, enquanto elas estão no meio daquilo mesmo, que é onde elas podem estar. Se a gente pretender que as pessoas saiam do mundo onde elas estão, para então começar a prática, isso é muito difícil. Além do mais, isso não é Chinese. Chinese é justamente as pessoas, o caminho começa onde a pessoa está, na confusão onde ela está, ali mesmo, não é tirando a confusão. Tirando a confusão não tem graça. É ali no meio da confusão mesmo. Super difícil. Aí quando a gente olha, por exemplo, as pessoas perturbadas, né, em estados psicóticos, grande agressão, medo intenso, como ajudá-las? Super difícil. Super difícil. Então esse aspecto da sabedoria primordial é o Buda primordial. O nosso karma, ele vai aflorar como meios hábeis. Agora, as inteligências dos Budas podem se manifestar de modo positivo, através das 6 perfeições que eu expliquei rapidamente aqui: generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, as 4 qualidades incomensuráveis: compaixão, amor, alegria e equanimidade, 5 sabedorias: sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria de Dharmata, e mais sabedoria de Vajrasattva. Também como todas as diferentes deidades. As diferentes deidades que manifestam o Vajrayana com sinais, elas representam também habilidades extraordinárias. Elas são meios hábeis. Todos eles convergem em direção à natureza primordial. No meio disso, o quadro de 200 itens, que é como se fosse 5 sabedorias, né? Aliás, é as 5 sabedorias, as 4 qualidades comensuráveis, 6 perfeições, um corpo, energia, mente, paisagem. Então a gente olha isso. Esses 200 itens, eles são essencialmente a argila que permite moldar as múltiplas deidades. As múltiplas deidades sempre vão ser as 4 qualidades comensuráveis, 6 perfeições, nesses vários níveis. Aí também, como forma de manifestação do mundo, além das identidades e além do samsara, meditação shamatha, prática de Guru Yoga e Rigpa. Em resumo, o problema não é a identidade, nem os mundos ilusórios, nem os mundos fantasmagóricos, nem os mundos luminosos. Não é esse o problema, nem os sonhos. O problema é a vidya, ou seja, a perda da lucidez. Quando nós, dentro de condições particulares, ficamos presos às condições particulares e não conseguimos ultrapassar aquele limite. Esse é o ponto, né?
perda, a ignorância, a perda de Rigpa, ela está ligada diretamente a um movimento da nossa energia na dependência dos fatores externos. O Buda diz: a mente se divide em objeto e observador. E a mente começa a ser administrada pelo objeto que ela mesma cria. Isso é a vida. Então nós vamos escapar disso. Nós geramos, a gente pode gerar os objetos, gerar o observador, mas nós estamos equilibrados, nós não estamos manipulados pelas aparências que nós mesmos criamos. É como alguém sentado em algum lugar imaginando um assalto sobre ele ali mesmo. Ele começa a criar uma coisa com a mente, começa a ter medo do que criou. É isso. E aí fica num ponto tal que a pessoa começa a tremer e não consegue sair dali. Isso é um estado psicótico. Então isso é a vidya, a ignorância. Nós ficamos presos aos mundos que a gente propicia. Isso é tão complexo que a gente tem a sensação de que o mundo não tem essa relação. O mundo é autossustentado. Essa sensação do mundo autossustentado, ela vai ter que ser rompida. Então tem especialmente esses dois treinamentos. Um que é o equilíbrio da energia e o outro que é o desenvolvimento da visão, onde nós vemos esses aspectos todos assim, que ele não é separado. Então quem entendeu isso, não chorou, não fugiu, pode fazer um lanche também.